Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Kelly e é um prazer ter você por aqui. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência no estágio do segundo ao quarto ano. E aí eu acabei caindo no terceiro ano, né? E eu quero contar para vocês como que aconteceu mais ou menos, né? Eu fui na escola, presencialmente, na escola pública, aqui da minha cidade. E logo na entrada eu encontrei uma professora, né? E eu perguntei para ela por onde que eu conseguia entrar para fazer o estágio na escola. Então, essa professora já falou assim: Ah, é estágio? Então você vai na minha sala. Então, foi muito assim, graça de Deus mesmo, né? Aí ela me levou até a direção e na direção ela falou: Olha, eu quero ela na minha sala, estagiando na minha sala. E ela era professora do terceiro ano. É uma escola de educação infantil, né? Do primeiro ao quarto ano. E aí ela era do terceiro e eu consegui fazer o estágio na sala dela. Conversei com a direção, tava tudo certo. Encaminhei as primeiras papeladas para a direção assinar e fui estagiar na sala dela. Foram, acredito que 2 semanas na sala dela, meio período. E aí eu saía do trabalho de manhã e ia estagiar lá à tarde. Diretão, né? Saía do trabalho, já ia para a escola 1 hora da tarde para poder estagiar. E aí foi uma experiência muito legal. Eu não imaginava que ia ser assim, sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, é porque eu nunca tinha estagiado no público e depois que eu saí da escola, eu nunca mais tinha entrado numa escola pública, né? Mas assim, todos os meus receios, né? Como que vai ser a professora, como é que vai ser os alunos, como que vai ser a questão do material para a gente dar aula, como que vai ser a questão da regência, como que eu vou fazer para conseguir os dados que eu preciso. Todos os questionamentos que a gente, como aluno, tem. E aí ela foi super parceira. Tudo que eu precisava, ela estava lá para me ajudar. No dia da minha regência aqui, lá na minha faculdade, na universidade, é assim, você faz os estágios assistidos e separa um dia para fazer a regência. E aí eu escolhi o último dia para fazer a regência e ela me deu um super apoio. Tinha uma cuidadora também na sala de um aluno especial que também estava me dando bastante apoio. E as crianças também colaboraram muito, tanto no estágio assistido. Foi uma sala, assim, muito legal de conhecer, uma professora muito legal de estar ali na sala dela. Então, eu não tive dificuldades nesse estágio, né? Lógico, foi difícil na questão de que tinha que trabalhar, tinha que estagiar, tem que fazer relatório, tem que fazer vários documentos, né, sobre o estágio. Então, para que eu não me perdesse na hora do relatório, de fazer realmente relatório, eu fazia umas pequenas anotações. Hoje, dia tal, foi aula de ciências, de artes, de geografia. Então, eu ia anotando e ela fez assim, na matéria tal, ela fez assim. Em português, ela está dando conteúdo tal, do livro didático. Hoje ela trouxe uma dinâmica, hoje ela trouxe um jogo. E aí eu ia anotando para que quando eu fosse fazer o relatório, eu lembrasse, né, daquilo tudo e fosse acrescentando lá. Então, foi na questão assistida foi dessa maneira, né? Na prática, eu conversei com ela primeiro. Eu perguntei para ela se eu poderia trazer o conteúdo, se ela preferia que eu fizesse do livro, como que poderia ser, né? Então, eu e ela concordamos que seria melhor seguir o livro, né? Então, eu só acrescentaria no meu plano de aula o plano de aula dela e faria a aula dela. E foi muito melhor assim, muito mais fácil, porque aí ela já tinha um plano dela, eu adaptei e fiz o meu, levei jogos, levei brincadeiras e deu super certo, né? Foram 4 horas e meia de aula, 4 horas de aula. Foram artes, ensino religioso, matemática. Não lembro exatamente qual foram as matérias agora. Mas, assim, deu muito bem, deu muito certo, né? As crianças colaboraram muito, foram crianças, assim, muito legais, que realmente eu levei cada uma daquelas crianças pro coração. E aquela professora que eu ainda mantenho contato até hoje com ela. Ela sempre pergunta, né, como estão as coisas. E assim, é muito legal. Foi para mim um exemplo, né, na profissão. Quando a gente vê tanta gente reclamando, né, da profissão, eu vejo ela, assim, como uma pessoa que inspira as outras, né? Incentiva. E isso é muito legal. Então, foi assim. Eu fiz o estágio lá, assistido, e fiz também a regência, né?
E na questão dos relatórios, depois de um tempo eu tive um prazo e depois que acabou o estágio eu voltei a trabalhar integralmente. Então eu tinha pouco tempo para fazer os relatórios. Então toda noite eu escrevia um pouco, fazia uns detalhes e ia preenchendo de acordo com os prazos dos documentos, né? Porque no meu caso, primeiro é a documentação, licença da escola, acordo com o estagiário concorda com a ética, documentos assim. E recebimento do aluno, recebimento, tudo isso. E aí depois ia relatório, plano de aula, atividade, relatório 2, como que foi cada coisa, as fotos do estágio. Ia mandando, né? Tudo certinho de acordo com o prazo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E junto com o estágio sempre abre outras matérias, né? Não fica só a matéria de estágio. Então, quando eu tô no estágio, sempre a outra matéria dá uma caidinha, mas deu tudo certo no final, consegui aprovar de primeira nas 2 matérias. E foi isso, foi realmente uma experiência muito legal de se viver, estagiar na escola pública no terceiro ano. Tinha cerca de 22, 23 crianças, tinha crianças especiais na sala, tinha a cuidadora na sala. E a realidade, da minha realidade como trabalho na escola privada, da pública, realmente muda. Mas muda, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer que não muda. Mas assim, a atenção que a professora tinha, o trabalho que ela levava, como ela falava com os alunos, trabalhava com eles, aquilo aí a gente aprende demais. E eu vim assim, aprendi muito com cada gesto dela, com cada jeito dela agir com as crianças. É realmente bem legal. Então é isso, essa foi a minha experiência. Nesse estágio eu tive que bater na porta da escola, procurar. Então, na primeira que eu já fui, eu já consegui, graças a Deus. E é uma escola bem conhecida aqui na cidade, por mais seja pública. Meu irmão, quando era menor, estudou lá também. Então, a gente conhece a educação lá, que vem de uma boa educação. Assim, né? Veio de uma boa gestão, de uma boa... Os professores são bem preparados, tem equipamentos para trabalhar. E foi uma experiência única que eu agradeço muito a Deus por ter vivido. Então é isso, gente. Qualquer dúvida sobre o estágio, sobre alguma coisa do vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Só para constar também, nos materiais da faculdade vinha o exemplo, né? De como eles queriam a capa, de como eles queriam o relatório, de como seria o plano de aula, de como cada coisa tinha detalhado lá que tinha que ser daquela maneira. Não pode ser de outra maneira, tem que ser da maneira que eles mandam lá, né? Então, a gente tem que ir trabalhando na formatação. Lógico, né? Relatório todo mundo já sabe, tem que seguir a norma. Mas o plano de aula tem que ser de acordo com a grade deles, é bem diferente. Eu vou tentar colocar para vocês aqui, mas eu não prometo encontrar, porque sempre fecha depois do que o estágio passa, né? Então, não sei se vou conseguir encontrar, mas eles têm um plano de aula próprio, que a gente vai acrescentando as informações e colocando o nosso plano de aula lá dentro. É legal, é um formato pronto, né? Mas, assim, para editar é bem chatinho. Não é um simples plano de aula que eu faço, eu vou fazer aqui e vou mandar. Não, não é aceito assim, né? Então, é tudo conforme eles mandam, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba quebrando mais a cabeça com isso. Mas também, por um outro lado, facilita, né? Tá tudo ali, você só tem que ler e passar o seu plano para ele. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.